Olá, colegas, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Fechini, sou uma dentista brasileira, vivo em Londres e trouxe para vocês hoje uma colega que vive na Holanda para contar a experiência dela, como foi conseguir o registro lá. Tá? Ela se chama Beatriz. Vocês querem saber mais? Vem que a gente conta tudo! Olá, meu nome é Beatriz, eu sou de São Paulo, moro aqui na Holanda, em Haia, em Den Haag. Estou aqui na Holanda há quase 6 anos, vim para cá em 2014. Sou formada pela Universidade Paulista, Unip, em São Paulo, me formei no ano de 2000. Depois eu fiz especialização em ortodontia pela Unip também, e depois especialização em dentística restauradora pelo Senac em São Paulo também. Conta pra gente, por favor, Beatriz, como foi que surgiu a ideia de você ir pra Holanda? Na verdade, eu me mudei para a Holanda para fazer o meu doutorado na ACTA, na Universidade de Amsterdã. Eu estava desmotivada em São Paulo por N motivos, e eu sempre tive esse sonho de morar fora do Brasil e fazer pesquisa fora do Brasil. Então, em 2014, eu me mudei para cá e comecei a fazer meu doutorado na ACTA. E depois de mais ou menos uns 2, 3 anos, eu decidi que eu gostaria de ficar aqui na Holanda. Então, começou todo o meu processo de troca de visto e da validação do diploma em si, né? E como foi que você conseguiu o direito de residência? É possível trabalhar aí como dentista sem ter o passaporte europeu? Eu não tenho passaporte europeu, então eu vim para cá com visto de pesquisa. E após 5 anos que você tá aqui na Holanda, a gente tem a possibilidade de pedir o visto permanente se você tem um trabalho, né? Então eu comecei fazendo o meu doutorado na verdade em ATM e biologia celular, e depois no segundo ano, quando eu estava aqui, eu comecei a trabalhar como pesquisadora assistente no departamento de ortodontia, na ACTA também. E então, no 5º ano, eu pude pedir o meu visto. Hoje eu tenho visto permanente, então com visto permanente eu tenho direito de ficar aqui e de trabalhar, né? Porque antes com visto de pesquisa eu só poderia trabalhar dentro da universidade. O registro, hoje em dia, na verdade, hoje eu estou no meio do caminho, né? Eu comecei o processo já fiz algumas provas, eu já fiz a primeira parte das provas e agora eu tô estudando para a segunda parte das provas, né? Então, hoje, como é o registro? Na verdade, a gente só tem uma rota para seguir aqui para trabalhar como dentista, né? Na verdade, ou você trabalha sob supervisão, que é o meu estado hoje, então você pode, mesmo sem ter validado o diploma, trabalhar sob supervisão de um dentista holandês, né? Não é tão fácil, porque é claro que a pessoa que vai ser responsável por você tem que confiar muito em você, então assim, não é tão simples assim você conseguir um trabalho sob supervisão aqui, né? Então hoje eu trabalho numa clínica de ortodontia, a gente só faz ortodontia nessa clínica, e eu trabalho sob supervisão. Desde janeiro. Eu peguei o meu visto permanente em outubro do ano passado, e aí comecei a trabalhar em janeiro desse ano. Beatriz, por onde você começou esse processo? Como foi que você procedeu? Eu estou no processo agora, né? Então, o processo de validação de diploma começa com o controle de todos os nossos documentos, né? Então, isso é uma parte bem burocrática e cara, porque a gente precisa traduzir todos os documentos juramentados, né? E temos que apostilar esses documentos antes de traduzir. Então, são alguns passos legais. E não é só o diploma, tem que traduzir o diploma, tem que traduzir o histórico escolar e o sílabus, que eles chamam, né? Que o sílabus, na verdade, é a descrição de todas as matérias, do que nós aprendemos em todas as matérias
que são mais ou menos umas 100 e poucas páginas, né? Então, não são só as matérias, o nome das matérias, mas sim o conteúdo, todo o conteúdo programático que a gente aprendeu nas matérias e como as matérias foram divididas. Então, quanto a gente teve de aula prática, o quanto tivemos de aula teórica, como foram feitas as avaliações. Então, é um documento bem extenso e aí a gente tem que pedir isso para a faculdade, né? Então, depois de pedir todos os documentos para a faculdade, né, o diploma que a gente já tem, óbvio, e esse histórico, e também o histórico de todas as notas, a gente tem que apostilar, né? Então, na verdade, a gente tem que ir no cartório, né, onde o diretor da faculdade ou quem assinou aquele documento tem uma firma reconhecida. Você tem que carimbar todas as páginas, dizendo que todas as páginas são reais, né? Não são de mentira as notas ou o que está escrito ali no documento. O diploma, comecei a fazer isso tudo. Na verdade, eu pedi para os meus pais fazerem isso no Brasil, né? Então, você pode fazer isso aqui na Holanda, né? Então, no Brasil, eu tive que mandar os meus documentos, não os sílabos, mas os diplomas, para o Ministério das Relações Exteriores no Brasil, e aí eles tiveram que colocar um carimbo no diploma, que aquele diploma era verdadeiro, que o curso existe, que a faculdade existe e que eu cursei o curso, né? Eu cursei, terminei a graduação naquela faculdade. Então, você tem esse carimbo, e sem esse carimbo, o tradutor juramentado não traduz o documento. Então, o tradutor juramentado, ele só vai começar a tradução do documento a partir da validação de todos os documentos, né? Então, ou seja, pelo Ministério das Relações Exteriores, que eu fiz no Brasil, ou pelo carimbo do cartório, onde o diretor da faculdade tem a firma aberta, né? Então, como o Brasil, nós fazemos parte do contrato de Haia, todos os países que fazem o contrato de Haia, a gente pode apostilar no cartório. Então, você tem que achar um cartório que faça isso na sua cidade. É muito mais fácil fazer isso no Brasil do que aqui. Você estando aqui, o seu diploma, você tem que mandar para a NUFIC, que é um órgão do governo, e eles vão checar se o seu diploma é verdadeiro ou não, né? Nós temos que também enviar uma carta do CRO, dizendo que até aquela data a gente não tinha nenhum processo, nenhum processo restritivo no CRO, e que nós nunca tivemos nenhum processo contra paciente. Então, essa também é um outro documento que a gente precisa enviar. E esse documento tem validade, se eu não me engano, de 3 meses. Então, então é tudo muito rápido, você tem que fazer tudo e enviar esses documentos para o Ministério da Saúde aqui na Holanda, né? Então, o BIR, que é como se fosse o nosso CRO, né? Então, nós temos que mandar todos esses documentos para o Ministério da Saúde. Eles vão analisar todos esses documentos, os nossos sílabos, e aí eles vão ver se o que a gente aprendeu na faculdade é compatível com o que foi aprendido aqui na Holanda. E se tiver tudo certo, depois que eles checarem todos os documentos, aí a gente recebe uma carta que nós estamos autorizados a começar a fazer o processo da validação do diploma, né? Então, e aí a gente tem que pagar. Então, assim, primeiro, para traduzir todos os documentos não é barato, porque, imagina, são mais ou menos 50 euros por página, ou 30 euros por página, alguma coisa assim. Então, assim, é um valor bem alto para traduzir todos os materiais, para começar, né? Para você mandar os documentos. Depois, quando a gente recebe o aval, a autorização para a gente começar a fazer as provas, a gente precisa pagar para fazer as provas, né? Então, as provas são divididas em 2 partes. A primeira prova se chama AKV, que é a prova, na verdade, que vai testar a língua holandesa e o nosso comportamento diante um paciente, né? Então, o AKV é dividido em 4 provas, né? Então, tem uma prova de inglês, que é uma prova de interpretação de texto.
que é uma prova, são textos e aí tem perguntas de múltipla escolha que a gente tem que responder. A segunda prova é sobre o sistema de saúde holandês. Essa prova é um pouquinho mais chatinha, porque tem todas as regras do sistema de saúde holandês, mas aí tem livros que a gente pode ler e estudar, enfim. E aí tem outras duas provas que, no meu ponto de vista, foi onde eu tive muita dificuldade, porque a gente tem que ter o nível de holandês B2, C1, e o nível B2, C1 é um nível realmente muito fluente, né? Então, como a gente tá na área de saúde, a gente vai tratar diretamente com o paciente, muitos pacientes não falam inglês, então a gente precisa falar um holandês, e precisa falar um holandês bom, e precisa saber explicar a mesma coisa em diversas maneiras, né? Porque às vezes a gente explica alguma coisa pro paciente, o paciente não entende, então você tem que achar outras palavras para explicar a mesma coisa. Então, o volume de vocabulário que a gente tem que ter tem que ser grande e tem que usar uma gramática perfeita. Então, a gente só pode cometer, se eu não me engano, são 3 erros grandes, que são erros gramaticais de concordância de verbo, essas coisas. E essas duas provas, uma prova é um texto, é um artigo em holandês, um artigo sobre algum tema em odontologia. Então, por exemplo, sobre extração de terceiro molar ou sobre toxicidade do flúor, enfim. Então, você tem que ler aquele artigo, preparar uma apresentação no PowerPoint de 5 minutos, fazer a apresentação, responder algumas perguntas e depois dessa apresentação a gente faz um samenvatting, que é um resumo com 80 palavras. Né? Então, essa é uma prova. A outra prova se chama Patiëntgesprek, que na verdade é uma consulta com o paciente. Então, a gente recebe um briefing e ali está escrito o que acontece. Então, é um paciente que vem com cárie, tem dor, você precisa explicar para o paciente o que é uma cárie, explicar quais são os passos do tratamento, os cuidados que o paciente tem que ter depois. Então é óbvio que não é também um paciente fácil, né? Um paciente que vai aceitar tudo que você falar, ou que vai entender tudo que você falar. Então, nessa prova, somos nós e mais 3 pessoas, são 2 professores de holandês que sentam numa mesa para te julgar, tanto na prova de apresentação quanto essa, e senta uma outra pessoa que é o paciente, né? Então, a prova começa desde que você recebe o paciente na porta da sala e traz o paciente até a cadeira, que na verdade é uma mesa com 2 cadeiras, né? Então, eles vão julgar tudo, eles vão julgar, óbvio, o holandês. Então, o paciente é um paciente que ele tá nervoso, é um paciente que não é um paciente simpático, então é um paciente que é mal-humorado, ou que não acredita nas coisas que você fala, ou que não quer usar, ou quer usar o material 100% natural, ou alguma coisa assim. Você tem que usar os seus argumentos para convencer o paciente a fazer aquele tratamento, né? Então, os professores, eles vão julgar o holandês, né? Mas vão julgar também o nosso comportamento diante ao paciente. Então, quanto empático a gente foi com o paciente, quanto tempo a gente deixou o paciente falar, quais foram as perguntas, se nós fizemos perguntas boas para o paciente, se a gente entendeu o que o paciente respondeu, né? Então, toda pergunta, toda a resposta que o paciente dá, a gente tem que reagir. Então, como a gente reagiu essa resposta do paciente e como que a gente reagiu às negativas do paciente, né? Então, se o paciente fala, eu não quero fazer esse tratamento, não, mas é necessário, porque senão... Então, assim, qual que é a nossa calma? Então, toda a nossa paciência. Então, o paciente vai te testar até o último minuto, né? Então, é óbvio que até o final você tem que falar pro paciente, se o paciente realmente não aceita o tratamento, você fala, olha, eu sou seu dentista, eu preciso te dar todas as informações, mas você é o paciente, ou a decisão é sua, né? Então, a Holanda é um país muito livre, então você não pode impor nada a ninguém aqui na Holanda. Então, você dá as informações, mas no final das contas, a decisão é do paciente, né? Então, enfim, essa é a primeira fase das provas, que eu terminei agora em junho, na verdade.
Tô super fresca com isso. Você passando nessas provas, o governo, o Ministério da Saúde te manda uma carta dizendo que você passou e que você pode ir para outra parte da prova, que aí sim é a parte dos exames de conhecimento odontológico, né? Que se chama BI. Então, para essa prova, a gente também tem que pagar. Então, a primeira prova são quase 1.000 euros, só que eu não passei, né? Eu fiz as provas de apresentação e o Patient Resprech 2 vezes, então cada prova que você tem que fazer de novo, você tem que pagar 200 euros. E a partir do momento que você fez a primeira prova, você tem 2 anos para terminar toda essa primeira fase, né, do AKV. Então, e aí, a partir do momento que você paga o BI, que é a segunda fase, você tem 1 ano para terminar a prova, né? Então, a prova, o AKV, você pode fazer durante o ano todo. Então, tem sempre datas para fazer essas provas, mas o BI são 2 vezes por ano. Tem a prova no inverno e tem a prova no verão. Cada prova, cada grupo são mais ou menos 12 pessoas para fazer. Agora eles aumentaram um pouco mais devido ao fluxo de refugiados que vieram para cá, para a Holanda, então eles tiveram que abrir um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais o número de pessoas em cada grupo. O BI são provas práticas e provas teóricas, então a gente tem que estudar todas as matérias de novo, desde físio, farmaco, anatomia, até prótese, todas as matérias. Então são quatro provas teóricas de múltipla escolha. Dessas 4 provas, cada prova são blocos, né? Então cada bloco agrupa algumas matérias, né? Então matérias básicas, aí depois matérias mais clínicas, matérias mais de ciência e pesquisa, estatística, ética, metodologia, né? E aí tem sempre algumas perguntas abertas, e geralmente são perguntas de plano de tratamento, né? Então tem um caso de um paciente, você tem que escrever um plano de tratamento ou algumas opções de plano de tratamento. Então isso também é muito importante a gente saber, do mais preservativo, mais conservador até o menos conservador, né? E é isso, a parte teórica é essa. Depois vem a parte prática, que a gente tem que fazer, abrir abrir uma endo num dente que foi extraído de um paciente, geralmente pré-molar, né? Então eles vão julgar a abertura, e para mim isso vai ser muito difícil, porque eu não gosto, endodontia não é a minha matéria favorita, na verdade é a matéria que eu menos gosto, e eu fiz endo só na faculdade, e faço orto já há 10 anos e dentística também, então, quer dizer, não faz parte do meu dia a dia, então é uma coisa que eu vou ter que treinar, e aí eles abrem a faculdade, a gente pode ir na faculdade para treinar. Enfim, tem que fazer um preparo de uma coroa, e tem um modelo que você tem que raspar a distal do molar superior, por exemplo. Então, você tem que pegar a cureta certa, posicionar do jeitinho certo, e o professor vai julgar tudo isso, né? E aí tem uma prova com o paciente na cadeira, então, na verdade, que é um ator, né? Vai sentar um paciente e tem algumas radiografias, e você vai ter que fazer a anamnese com o paciente, olhar as radiografias e dar o diagnóstico, algumas opções de plano de tratamento e o prognóstico do caso. Resumindo, é isso, a segunda parte é uma parte bem estressante, dura mais ou menos um mês e pouco, né, essa segunda parte. Aí dessa segunda parte, você pode passar ou não, então você pode não passar em 2 matérias, se eu não me engano. E aí, se você não passar em uma matéria, ou se você não tiver, por exemplo, a nota suficiente em endodontia, por exemplo, aí você tem que fazer um estágio na acta, e aí depois você tem todas essas matérias completas, né? E depois que você passou em todas as provas, a gente precisa trabalhar sob supervisão durante uma carga horária que é estipulada pelo Ministério da Saúde.
E aí a gente precisa procurar um dentista para trabalhar sob supervisão, né? Então como eu já trabalho sob supervisão, então isso, a partir do momento que eu passar nas provas, o meu trabalho que eu faço todo dia já vai contar como o trabalho sob supervisão. Para esse trabalho de supervisão, a gente recebe um número de BIR temporário, né? Como se fosse um CRO temporário. E antes de começar esse trabalho sob supervisão, a gente precisa de novo pedir a carta do CRO e alguns outros documentos para entregar para o Ministério da Saúde, né? Então, só depois desse trabalho sob supervisão, a gente recebe o BIR, né? Então, é um processo bem longo, né? Então, eu comecei esse processo há 2 anos atrás, mais ou menos, né, então é isso, eu me formei há 20 anos atrás, então a matéria toda, principalmente a matéria básica, né, de físio, a biologia nem tanto porque a minha tese foi em biologia celular, então a parte de imune, de biologia celular, para mim tá muito mais fresca na minha cabeça. Mas farmaco, físio, essas matérias todas, imagina, não tá lá dentro em algum lugar, mas a gente tem que relembrar, né? Então, eu acho que essa realmente é a parte mais difícil, né? E óbvio, a gente tem que aprender os protocolos holandeses, né? Que por mais que a gente saiba, por exemplo, eu faço ortodontia e faço dentística há muito tempo, mas o protocolo aqui é outro, né? Então, como eles tratam o paciente é outro, o que eles priorizam é outra coisa. Então, isso tudo a gente tem que aprender, por mais que a gente já atue há muito tempo. E qual foi o maior obstáculo que você enfrentou para conseguir o registro? O maior obstáculo de todos, o primeiro é realmente a gente coletar todos os documentos, que é um trabalho, tem que preencher o formulário todo, então você tem que mandar todos os documentos bem certinhos, porque se você não manda, eles te mandam de volta, e aí, cada vez que você envia para eles, você tem que esperar mais ou menos uns 2 meses até você ter uma resposta deles. E o maior obstáculo, sem dúvida, é a língua, né? Porque eu tava trabalhando na ACTA, na faculdade, e meio acadêmico, meio universitário, a gente fala inglês, né? Então, é tudo inglês. Então, eu tinha feito já cursos de holandês, mas bem básico, e não falava holandês, né? Entendi alguma coisa, mas não falava, não me sentia confortável para falar. Até porque a gente trabalha num nível que as pessoas falam muito bem, né? Que é um nível universitário, então eu ficava morrendo de vergonha. Você conhece algum outro dentista que seguiu o seu caminho? Ele passou pelos mesmos obstáculos? Como é que foi isso? Sim, eu conheço muitos dentistas que estão aqui. Óbvio que tem outros dentistas que até são os colegas que fizeram a live, que já estão aqui há mais tempo do que eu, já tem um consultório, provavelmente o processo deles do BIR, né, da validação do diploma foi diferente do meu, né, então esse é o processo que eu tô falando, é o processo fresco, né, eu tô no meio do processo, então conheço muitas pessoas também que fizeram fizeram alguns anos atrás, e as dificuldades são as mesmas, né, então realmente é a língua em primeiro lugar, e depois a gente tem que estudar tudo de novo, né? Então, realmente é muita matéria, é muita coisa. Então, a gente tem que se organizar muito bem, fazer um schedule muito organizado para não deixar nenhuma matéria escapar ou não ficar muito tempo estudando cada matéria. Então, todo mundo teve mais ou menos as mesmas dificuldades, né? Então, hoje em dia eu trabalho 2 dias por semana e nos outros 3 dias eu fico em casa estudando. Beatriz, como é que foi o seu primeiro mês de trabalho, primeiro dia? Foi muito difícil a adaptação? Eu trabalho numa clínica de ortodontia, e então na verdade, é um pouco diferente a ortodontia daqui e do Brasil, né? Então, a minha adaptação foi mais, óbvio, pela língua, porque as crianças, elas falam muito pouco inglês, elas ainda não estão totalmente alfabetizadas, né, em inglês, apesar do inglês ser a segunda língua aqui na Holanda, então a gente precisa falar holandês com os pacientes, mas isso é uma coisa que a
a necessidade faz a gente aprender, né? Então o meu nível de holandês, desde quando eu comecei a trabalhar para hoje, melhorou muito e foi isso que me ajudou bastante. Sobre a adaptação, é mais adaptação cultural, né? Que, na verdade, eu já tô adaptada, assim, às vezes eu me choco ainda um pouquinho, mas o holandês, ele é muito direto, né? Então, ele não dá muitas voltas para falar o que ele quer. Então, se precisa falar alguma coisa, ele vai e fala. Então, se o paciente não tá feliz com o tratamento, mesmo sendo uma criança de 10 anos, ele vai falar, eu não gosto desse dente aqui. Então, e você também pode falar para o paciente. Então, se o paciente não escova, se o paciente não tá usando o aparelho direito, enfim, as pessoas aqui são muito diretas. No começo, isso me chocou bastante, mas hoje eu já tô super acostumada, né? Então, eu acho que isso foi a dificuldade no comecinho, né? Qual o conselho que você daria para quem deseja seguir os seus passos? Primeiro, tenho muita certeza que querem isso, né? Porque é um processo longo, não é um processo fácil, né? Porque a gente tem que aprender a língua e tem que ter um nível muito bom da língua, tem que estudar muita coisa de novo. Então, imagina, eu já tenho 40 anos e tô estudando tudo isso, mas eu estava em busca desse challenge na minha vida, né? Eu estava em busca de uma mudança e de fazer alguma coisa diferente na minha vida. Então assim, eu aceito tudo isso que tá acontecendo, né? Então, que eu tenho que sentar, que eu tenho que estudar. Então, isso pra mim não tá sendo um martírio, porque eu tava preparada emocionalmente, psicologicamente pra tudo isso, a partir do momento que eu aceitei não voltar mais pro Brasil. Mas o primeiro conselho é aprender holandês, né? Então, se você não aprender holandês, você nem começa o processo, porque realmente tem que falar holandês, né? Então, não adianta você ter só o inglês. Então, assim, eu vejo que, assim, muitos colegas que só falam inglês, que querem trabalhar sob supervisão, é muito difícil arrumar um trabalho, porque você tem que lidar com o paciente, né? E se você atende, às vezes, paciente muito criança, ou se você atende paciente mais idoso, às vezes eles não falam o holandês. E se você tá fora, né, das grandes cidades também, que é mais internacional, você também tem que falar holandês, né? Então, eu acho que a primeira coisa é aprender a língua e realmente já ir separando todos esses materiais, que é bastante coisa. Espero que eu tenha esclarecido bastante dúvida de vocês. E a gente tá aqui sempre pra ajudar, né? Tá bom? Então, um bom dia para todos e boa sorte, tá bom? Um abraço. Beatriz, muito obrigada pela sua colaboração, tá? Eu achei incrível a sua história, me identifiquei bastante com muita coisa. Essa luta de quem tem que fazer as provas, realmente tem muita coisa em comum aqui entre países. E é isso aí, tá? A gente tá no mesmo barco. Vamos que vamos, vai dar tudo certo. Já tá dando, né? Beleza. Pessoal, muito obrigada por nos seguirem. Quem não se inscreveu ainda no canal, olha, aqui embaixo, por favor, clica no sininho para receber as notificações. E é isso aí. Até a próxima!